Graça e a paz, amados. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez junto aos irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu queria fazer a leitura de um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, a parte A do versículo 5, que diz assim: E aconteceu que José teve um sonho e contou-os aos seus irmãos. Sabe, amados, o mês de abril é para mim um mês de muita celebração. Ontem, meu pai fez 79 anos. Amanhã, a minha filha do meio faz 20 anos. 2 dias depois desse seu aniversário, meu sogro faz 76 anos. Realmente, esse é o mês mais festivo para mim e para toda a minha família. Eu acredito que principalmente para minha filha, que está vivendo aí o melhor dos seus dias, a sua juventude. Eu lembro-me que no início desse ano ela tinha sonhado, feito planos para fazer uma grande celebração, juntar aí os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos da fé, uma grande festividade. Mas, infelizmente, o seu sonho foi impedido por causa desse momento de crise que a gente está vivendo com o coronavírus. Nesses dias eu escutava ela falar sobre a sua frustração de não poder celebrar esse seu dia tão memorável, tão significativo com quem ela gosta, com quem ela queria. Eu também pude ver estampado no rosto do meu pai a frustração de não poder estar junto dos seus filhos e netos nesse dia tão importante para a vida dele. Tudo isso por causa do isolamento social que a gente está vivendo. E todo esse cenário me fez pensar um pouco sobre isso, sobre sonhos, sobre os nossos sonhos, como lidamos com ele, quanto eles são importantes para nossas vidas e também o quanto a ausência deles diminui e também faz mal para a nossa vida. Isso também me levou, amados, a pensar um pouco sobre frustração, sobre essa frustração que o nosso coração sente quando os nossos sonhos não se realizam. E eu sei que no coração do meu pai, no coração da minha filha, e no coração de muitas outras pessoas, paira uma pergunta: por quê? Por que que os nossos sonhos não se realizam como a gente gostaria? Por que esse Deus tão bom e que pode fazer coisas tão grandes na nossa vida, Ele não permitiu que os nossos sonhos se realizassem? Bom, eu acredito que tudo isso faz parte do mistério do agir de Deus nas nossas vidas. A gente não entende, nem sempre a gente entende. Na verdade é muito difícil para a gente entender porque a gente é pequeno e finito. E realmente é muito difícil a gente entender esse eterno propósito de um Deus que é grande e que também é infinito. Mas eu acredito, amados, que se Ele impediu esse sonho de ser realizado, não é porque Ele é mau, não tampouco porque Ele quer ver a gente sofrer. Não. Quando Ele adia ou quando Ele impede esses nossos sonhos de serem realizados, amados, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer nos ensinar, talvez, a dar valor àquilo que a gente tem, não aquilo que a gente sonha em ter. Talvez Ele quer nos ensinar, amados, a dar valor tanto às coisas grandes como também às coisas pequenas. Tanto às coisas extraordinárias como também às coisas ordinárias do nosso dia a dia. Tanto muito como também pouco. Porque tudo isso, amados, é bênção de Deus nas nossas vidas. Mas parece que infelizmente a gente só consegue ver isso quando a gente está de posse de uma grande coisa, de um grande milagre, de uma grande bênção. Parece que a gente não consegue ver essa bênção de Deus quando isso acontece no nosso dia a dia, no nosso trivial. Parece que a gente só consegue ver bênção de Deus, milagre de Deus, quando a gente é curado de câncer. Mas a gente se esquece, amados, que todo dia a gente está sendo livre de doenças, das mais tipos de doenças. E isso também é bênção de Deus. A gente
parece que só consegue ver milagres, bênção de Deus, quando a gente sofre um acidente grave e a gente sai ileso. Mas o fato de a gente sair todo dia de manhã e voltar para casa à noite, nisso aí também está o milagre de Deus nas nossas vidas, amados. E tudo isso me faz lembrar de uma história que aconteceu com um grande filósofo e matemático chamado Blaise Pascal. Diz a história que certa vez ele, enquanto criança, chegou em casa e disse: pai, aconteceu um milagre comigo. E o seu pai disse: o que foi, meu filho, que aconteceu? Eu hoje corri 15 quilômetros a cavalo e a gente fazia isso em alta velocidade. De repente meu cavalo tropeçou e caiu, mas eu não me machuquei em nada. O pai dele olhou e disse: realmente, meu filho, isso foi um grande milagre. Mas um milagre muito maior aconteceu comigo hoje. E ele disse: foi mesmo, meu pai? O que foi que aconteceu? Ele disse: a semelhança de você, eu também fiz uma grande viagem. E o meu cavalo também corria a grande velocidade. Mas ele não caiu nenhuma vez. E eu não me machuquei nenhuma vez e voltei para casa são e salvo. Sabe, amados? É difícil a gente perceber o milagre de Deus nessas coisas. E como a gente precisa aprender a ver o milagre de Deus nessas coisas. Tanto nas coisas grandes, como também nas coisas pequenas. Tanto no extraordinário, como também no trivial do nosso dia a dia. O fato da gente estar em casa, o fato da gente ter o que comer, de estarmos com saúde, o fato de termos amigos e irmãos, apesar de estarem agora separados por causa do isolamento social. Mas tudo isso, amados, é um grande presente de Deus para nossas vidas. A gente precisa enxergar essas coisas, enxergar, amados, esses valores que temos ao nosso alcance. Quanto a gente precisa, amados, valorizar a família, a vida, a presença de Deus no nosso dia a dia. Mas eu acredito, amados, que Deus não só impede a gente de ver os nossos sonhos realizados por causa disso. Às vezes também Ele adia, amados, porque Ele tem coisas melhores para fazer na nossa vida. Planos maiores para realizar na nossa história. O problema da gente é que a gente só está conseguindo ver o hoje e o agora. A gente só consegue ver esse momento que a gente está vivendo. Só que Deus vê o todo, amados. A gente vê a obra em partes. Deus vê a obra completa. Então, quando às vezes os sonhos não acontecem na nossa vida, ou pelo menos quando eles são protelados na nossa vida, é porque Deus está preparando coisa melhor para nossas vidas, amados. Coisas maiores, coisas melhores para acontecer nas nossas vidas. Eu, às vezes, fico também diante de sonhos, me deparo diante de sonhos não realizados. Mas nessas horas, amados, me vem uma canção à minha mente e meu coração. Uma canção que foi interpretada por aquele grupo Preto no Branco, que dizia assim: os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que eu não posso imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Sabe, irmãos, a gente precisa tomar esse exemplo, a gente precisa voltar a valorizar aquilo que realmente importa, mas a gente precisa olhar para a nossa vida e ser mais grato a Deus por aquilo que a gente já tem, por aquilo que Deus já nos tem dado. Eu sei que nenhum de nós sonhou com isso. A gente está vivendo esse momento. Pelo contrário, eu sei que muitas pessoas tinham aí sonho de fazer grandes viagens, alguns tinham o sonho de adquirir novos bens, outros de galgar novas posições no trabalho, outros de viver aí as suas festas, as suas formaturas. Mas eu infelizmente sei que muitos desses nossos sonhos foram impedidos de acontecer. Mas eu acredito, amados, que tudo isso que a gente está vivendo, amados, está nos ensinando a gente entender valores, a gente entender aquilo que realmente é importante para nossas vidas. Graças a essa pandemia, a gente está entendendo, amados, que muito mais importante do que as nossas conquistas pessoais, do que os nossos momentos de prazer e satisfação, amados,
é a nossa vida como ser humano. Graças a essa pandemia, a gente está aprendendo, amados, que muito mais importante do que as nossas coisas, as nossas opiniões, a nossa religião, o nosso templo, nossos ritos, é a nossa experiência individual com Deus e a nossa solidariedade com os nossos irmãos. E eu espero, amados, que depois de tudo isso que a gente está vivendo, a gente possa sair transformado, com novamente um novo coração, olhando para a vida, olhando para as pessoas com um olhar completamente diferente. Esse é o desejo do meu coração. Mas eu desejo também dizer para você, amados, que você continue a sonhar. Sim, porque Deus não quer que a gente pare de sonhar. Não, os sonhos são essenciais para nossas vidas. O sonho nos inspira, o sonho nos anima, o sonho nos faz a gente ousar e vencer aí os grandes desafios e dilemas da vida. A gente precisa continuar a sonhar, a gente não pode parar de sonhar, porque quando a gente para de sonhar, amados, a gente também para de viver. Quando a gente para de sonhar, a gente para de vencer na vida. A gente precisa continuar a sonhar. Mas eu queria desafiar a você a que você possa colocar os seus sonhos, né? Aí a submeter os seus sonhos a essa sábia, soberana vontade de Deus. Que todos os nossos sonhos, amados, eles possam estar aí debaixo dessa vontade soberana de Deus. Que esses sonhos, amados, possam transformar os nossos corações, nos transformar em gente mais apaixonadas por Deus, mais apaixonadas pela vida e também por pessoas. Que depois de tudo isso, amados, que a gente possa viver, a gente possa olhar para a vida de maneira diferente, olhar para tudo isso de forma diferente. Que a gente possa ser grato a Deus tanto pelas coisas grandes como também pelas coisas pequenas. E que a gente possa, amados, assim como dizia o Tiago na sua carta, no capítulo 4, versículo 14 e 15, a gente também possa ter essa compreensão e dizer como ele dizia: não sabemos como será a nossa vida amanhã, porque ela é como uma neblina que aparece por um tempo e logo desaparece. Mas o que devemos dizer é: se Deus quiser, estaremos vivos, faremos isto ou aquilo. Amados, que todos os nossos sonhos possam se realizar depois de todo este vendaval. Que todas essas nossas frustrações de hoje possam se converter em grandes celebrações amanhã. E que o nosso bom Deus possa continuar fortalecendo os nossos corações e colocando grandes sonhos no nosso coração para a gente continuar sonhando. E que esses sonhos, amados, possam ser para a glória dele, para a nossa alegria e para a alegria de todos aqueles que estão aí ao nosso redor. Para meu pai, para minha filha e para todos os aniversariantes desse período de quarentena, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa ter muitos momentos de felicidade na sua caminhada. Para todos nós, amados, o desejo do meu coração é que Deus continue fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Forte abraço e até a próxima vez, se Deus assim permitir. E não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar as notificações.